Olá, Brasa Viva! Chegamos no último vídeo da nossa série sobre o Pardes. E aí eu quero fazer um alerta para você sobre o perigo sobre conhecer o Pardes. Se você chegou até aqui, parabéns! Muito bom que a gente esteve junto nessa jornada, estudando e aprendendo. Nós caminhamos juntos pelo Peshat, pelo Remês, pelo Drash, pelo Sod, e talvez você esteja pensando, agora eu aprendi um método de ler a Bíblia que quase ninguém conhece, mas eu quero fazer um alerta para você. O maior perigo não é não conhecer o Pardes. Sabe qual é o maior perigo? O maior perigo é conhecer o Pardes e perder Jesus. Parece impossível, mas foi exatamente isso que aconteceu com muitos homens extremamente preparados no tempo de Cristo. Eles conheciam as Escrituras, conheciam a lei, conheciam os profetas, conheciam a tradição, sabiam interpretar, sabiam discutir, sabiam ensinar, sabiam julgar os outros. Mas quando o próprio autor das Escrituras entrou na sinagoga, eles não o reconheceram. Lembra disso que a gente falou? Jesus lhe disse o quê? Vocês examinam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas tem a vida eterna. São elas que testemunham de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem a vida eterna. Essas palavras deveriam nos fazer tremer. É possível estudar a Bíblia sem conhecer o Deus da Bíblia. É possível decorar versículos, conhecer a Bíblia de cada capa a capa, sem obedecê-los. É possível vencer debates sobre Bíblia, sobre teologia. É possível você fazer teologia, ser bacharel, fazer pós-graduação, mestrado, doutorado em teologia e perder a própria alma. Foi por isso que Paulo, o apóstolo, escreveu: o conhecimento produz orgulho, mas o amor edifica. Lembra do texto de Coríntios 13? Eu estou lembrando disso aqui agora. Não estava nem no meu esboço, mas Coríntios 13 fala assim: o amor é bom, o amor é benigno, o amor a tudo suporta, o amor tudo crê, tudo espera. Aí vai falando do amor. Se não fosse o amor, quem não tem o amor é como símbolo que retine e tal e coisa. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falassem a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. E ele vai falando tudo isso aí, e aí ele fala o quê? Quando eu era menino, agia como um menino, falava como um menino. Mas quando eu cresci, deixei para trás as coisas de menino. Sabe o que é deixar para trás as coisas de menino? É conhecer o amor. Quem conhece o amor, quem pratica e obedece o amor, deixa de ser menino e alcança a maturidade. Olha o que Paulo falou aqui então. O conhecimento produz orgulho, mas o amor edifica. Quanto mais nós estudamos as Escrituras, mais humildes a gente deveria se tornar. Quanto mais nós aprendemos, menos motivos nós temos para nos sentir, sabe o quê? Superiores, arrogantes. Sabe por quê? Provérbios diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, a soberba precede a ruína. Então a gente não pode nós não podemos nos tornar soberbos por conhecer as Escrituras, por conhecer o texto bíblico. Quanto mais nós aprendemos, menos motivos nós temos para nos sentir superiores. Você já viu um cara faixa preta, né, black belt de jiu-jitsu? Chega um cara para cima dele, pode ser maior do que ele fala: pô, não estou afim de confusão. Entendeu? Por quê? Porque ele sabe a capacidade dele. Então, quanto mais você souber, mais humilde você tem que ser. Entendeu? Mais você pode servir. Então, a verdadeira interpretação, ela não produz arrogância. Ela produz, sabe o quê? Reverência. Ela produz humildade, gratidão. Até porque o mestre é aquele que mais é humilde para aprender. Produz, sabe o quê? Adoração. Lembre-se da jornada que a gente percorreu até aqui. O Peshat nos ensinou a ouvir o texto. E ouvir perguntando o que os primeiros ouvintes entenderam disso. O Peshat nos ensinou isso. O Remês nos ensinou o quê? A perceber como a Bíblia ela é conectada entre todos os livros. O Drash permitiu que a palavra confrontasse a nossa vida.
E o Sode revelou Cristo como centro de toda a Escritura. Mas eu quero acrescentar uma quinta palavra: relacionamento. Porque no final das contas, Deus nunca quis apenas que você lesse a Bíblia, entendesse um livro, e nem que obedecesse como uma coisa de regra. Se ele quisesse, ele fazia com que você nascesse amando a ele e obedecendo a ele. Mas não, ele quer ser amado através de você com livre-arbítrio. Ele não quer robô que seja programado para o amar. Então, ele quis que você conhecesse o autor. Ele quer se revelar para você. Então, imagine um homem que passa anos e anos estudando cartas de amor. Ele analisa o papel, ele analisa a tinta, ele analisa a gramática, o estilo da escrita, sabe tudo sobre as cartas, mas ele nunca conhece a pessoa que escreveu as cartas. Já pensou que tragédia seria um lance desse? Infelizmente, isso também pode acontecer com a gente, com a Bíblia, porque a Bíblia é uma carta de amor escrita para nós. E a gente precisa conhecer quem é que está escrevendo essa carta. A gente pode se apaixonar pelos métodos, a gente pode se apaixonar pelas ferramentas, pelos idiomas, pelos debates e deixar de amar cada vez mais Jesus. Aqueles homens que conviveram com Jesus sabiam tudo da lei, eram fariseus, mestres da lei, mas quando ficaram frente a frente com Jesus não o reconheceram. É por isso que eu quero terminar essa série olhando para a cena que deu origem a tudo. O eunuco estava lendo Isaías. Filipe se aproximou, explicou as escrituras, anunciou a Cristo e o resultado não foi apenas uma nova compreensão. Ele não passou a entender aquele texto. Foi uma nova vida. O eunuco, ele pediu para ser batizado. Ou seja, ele pediu para morrer e nascer de novo da água do Espírito. Ele saiu, imagino eu, seguindo aquela estrada ali, de volta para a Etiópia, cheio de alegria, querendo compartilhar isso com todo mundo, né? Lembra que em Apocalipse, Jesus começa falando, você é isso, você é aquilo e tal coisa, vai elogiando, enchendo a bola, de repente fala assim, mas tenho contra ti que perdestes o primeiro amor. Então a gente precisa manter esse primeiro amor, essa chama acesa, essa brasa viva por Jesus. E essa é a prova de que ele não apenas encontrou respostas, aquele eunuco, o etíope, ele encontrou o Salvador. E se depois dessa série você disser, agora eu entendo melhor o Pardes, eu ficarei feliz. É sério mesmo, claro que eu vou ficar feliz. Mas se você disser, agora eu amo mais a Cristo, então a minha missão foi cumprida. E por favor, se você chegou até aqui, escreve aí nos comentários, agora eu amo mais a Cristo. Ou escreva aquilo que está no teu coração também. Agora, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço face a face. Sabe por quê? Porque toda boa interpretação termina onde começou a história da salvação. Toda boa interpretação da Bíblia termina aos pés da cruz. Ele é o Aleph e ele é o Tav. Ele é a força, mas ele também é a cruz, ele é a aliança. Toda boa interpretação está na ressurreição, em morrer e nascer de novo. Está no caos de Gênesis, mas a reconstrução, o Espírito Santo pairou sobre as águas e ele dissipou todo aquele caos. O Espírito pairou sobre Maria e dissipou todo o caos. O olheiro estava fazendo vaso, o vaso se quebrou, ele refez o vaso. Então Jesus ele quer que você abandone a vida que você tinha antes, que está se transformando num caos, ou se você já foi restaurado, que você seja grato a ele por isso e que você fique na esperança da ressurreição, na volta do rei, na expectativa de que Jesus está voltando. Jesus está voltando, basta olhar os sinais que estão por aí. Então que Deus lhe dê um coração humilde e não orgulhoso. Humilde para você continuar estudando, não para conhecer, mas para ser. Estudar, sabe para quê? Para você conhecer e prosseguir a conhecer a Jesus, para você falar assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Para você ter discernimento para interpretar as Escrituras, coragem para obedecer a Jesus, independente do que esteja acontecendo no mundo, e graça, para nunca perder de vista aquele para quem
toda a Bíblia aponta Jesus Cristo. Então, que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Pai, assim como aqueles homens estavam a caminho de Emaús, estavam desesperançados, que se abra uma nova visão, Pai. Que no partir do pão seja aberto os olhos para que a gente possa encontrar o Senhor em tudo, o Senhor em todas as coisas. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, a gente possa reconhecer o Senhor em tudo e dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que a gente possa dar graças em tudo dai graças. Que a gente possa permanecer orando e adorando em todo o tempo, porque o Senhor procura aqueles que adoram em espírito e em verdade, Pai. Então que a gente possa morrer e nascer de novo da água e do Espírito. Sejam cheios do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa série. Se possível, veja de novo, pegue caderno, anote, leia a Bíblia, faça interpretações, pega ali, lê um texto e fala assim, ó, vou ler esse texto agora no nível Peshat, agora no Remês, agora no Drash, o que a Bíblia está falando comigo, que luz ela está trazendo sobre mim, para depois você ir para o Sod, que é Jesus Cristo, encontrar Jesus na Bíblia. Então Deus te abençoe, até a próxima. Não se esquece, se não está inscrito, se inscreve no canal, tem mais vídeo aqui para você. Deus te abençoe. Fica na paz.